Olá, me chamo Camila e esse é meu sinal na comunidade surda. Eu sou tradutora e intérprete de Libras. Agora eu vou traduzir o guia metodológico para vocês. O tema é Como tornar as aulas bilíngues de seminário para surdos. Nota do guia. Esse guia metodológico é gratuito e sua distribuição é livre, desde que sejam citados autores. Sumário. Apresentação. Sobre os autores. Introdução. Por onde começar? Temas para discussões nos encontros docentes. Dicas para as aulas. Sugestão de sequência didática. Sugestão de avaliação do seminário. Considerações finais. Referência. Apresentação. Olá, colegas professores. A autora desse guia metodológico se chama Tuísa, e esse é o sinal dela na comunidade surda. Ela é pesquisadora e professora da Rede Básica de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte. E pensando para além de suas inquietações e a dos colegas professores ouvintes, os que não sabem Libras, os professores surdos, professores cegos e professores bilíngues, estes que sabem Libras, que lecionam quaisquer disciplina e nível de ensino em escolas regulares e ou inclusivas que ela desenvolveu por meio de uma pesquisa de mestrado na UFRN, com a orientação do professor Dr. Pedro dos Santos Filho e coordenação do professor Dr. Rony Diógenes, que ela criou esse guia metodológico acessível em Libras e com legenda. Através desse guia, conversaremos sobre 1. Conceito, classificação e a relação do gênero discursivo seminário e a língua. 2. O passo a passo das aulas sobre seminário em uma perspectiva de trabalho colaborativo e aprendizagem colaborativa. 3. Elaboração da sequência didática a partir das aulas. 4. Sugestão de avaliação do seminário. E 5. Links para consulta. Sobre os autores. A autora Tuísa, este é o seu sinal, é mestre em educação especial. O autor Pedro, este é seu sinal, é doutor em educação. O autor Rony, este é seu sinal, é doutor em linguagem e ensino. Introdução. Você já percebeu como os estudos e discussões sobre a educação de surdos ganharam força a partir dos anos 2000? Isso aconteceu com a promulgação da Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil. A lei é considerada um marco para a comunidade surda, pois dá respaldo ao uso da Libras pelo poder público e pelos serviços públicos. Mas, até chegarmos a essa conquista legal, foi um longo caminho de quase 20 anos de luta. A partir dos estudos do autor Scliar, acerca do posicionamento das modalidades linguísticas serem antagônicas e excludentes, ou seja, uma defende a língua oral e outra a língua de sinais.
De acordo com o autor, O jeito das pessoas perceberem o sujeito surdo também mudou ao longo do tempo, de uma visão clínica do surdo a uma visão socioantropológica. A primeira focava na deficiência e no processo de reabilitação oral, ou seja, na fala. Em contrapartida, a seguinte compreendia o surdo pela diferença linguística. Da mesma forma, as abordagens de ensino fomos do oralismo, que a escola assumia um papel de clínica, reforçando a fala. Já a comunicação total usava todos os recursos linguísticos para se comunicar. E, por fim, o bilinguismo, que se fundamenta em preceitos culturais, sociais, e que considera o surdo e não a surdez. Nessa direção, o autor Menezes, compreende a surdez não como uma deficiência, mas como uma diferença para além da linguística, a cultural. Em relação à educação de surdos, o cenário educacional atual ainda não é o suficiente, mas é um passo importante para contemplar a diversidade linguística. Nesse contexto, a autora Quadros, Sinal, Quadros, corrobora, abre aspas. As proposições ultrapassam as questões linguísticas, inclui aspectos sociais, culturais, políticos e educacionais. Fecha aspas. de acordo com a autora, Hoje, na educação de surdos, o cenário educacional ainda não é suficiente. É importante ensinar a língua de sinais para o surdo da mesma forma que a língua portuguesa para o ouvinte. Assim, a comunidade escolar deve e pode desenvolver práticas inclusivas em uma perspectiva bilíngue para os surdos em escolas regulares ou inclusivas. Como podemos contribuir? Por estimular as competências linguísticas dos estudantes, por meio de gêneros discursivos. Para alunos ouvintes, explorar o discurso falado, e para os alunos surdos, o discurso sinalizado. Nesse sentido, ambas consideradas a língua de instrução, tanto a língua portuguesa como a Libras. E na modalidade linguística que é produzida, oral, auditiva e visoespacial, e o uso da língua como prática social. No Brasil, os estudos dos gêneros ganhou força a partir dos anos 90, com a publicação de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, que abordam a temática pontuando que todo texto se organiza dentro de um determinado gênero, baseado nas intenções comunicativas e nas condições dos discursos, que geram usos sociais específicos. Em 2017, outro documento orientador, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que pontua sobre a interação entre as pessoas no ato comunicativo e a materialização é por meio do gênero. Depois, um importante estudioso da linguagem, o autor Bakhtin, defende a interação na sala de aula, seja ela oral sinalizada, no caso dos surdos, ou escrita. Isso é importante, pois escolhemos os gêneros de acordo com as nossas necessidades como falantes, sinalizadores e escritores. Esse importante estudioso na área da linguagem enfatiza a importância do uso dos gêneros discursivos em sala de aula. O autor explica que no momento da interação, seja ela oral sinalizada, recorremos a determinados gêneros discursivos, conforme a necessidade, como falantes, sinalizantes e escritores. Então, é importante lembrar que
por meio dos gêneros orais que iniciamos nosso processo de inserção e interação social. Em outras palavras, é ouvindo, vendo, no caso dos surdos, e repetindo os enunciados das pessoas ao nosso redor que conheceremos os gêneros. Por onde começar? O gênero seminário pode ser considerado uma metodologia interdisciplinar, uma vez que pode ser contemplado o mesmo conteúdo em perspectivas diferentes e com qualquer disciplina, assim como em outros contextos não escolares. Proposta 1. Primeiro, identificar quais os professores da escola interessados em ensinar o seminário em sala de aula. Se ensinam disciplinas ou níveis diferentes, deverão combinar momentos para iniciar discussão, compartilhamento de saberes e relato de experiência em relação aos estudantes surdos. Segundo, deve considerar o roteiro dos encontros docentes, as dicas das aulas, a sugestão de sequência didática e de avaliação do seminário. Terceiro, iniciar os encontros. Quarto, definir as turmas, conteúdo e avaliação do seminário. Quinto, discutir sobre os temas. O que são gêneros discursivos à luz de Bakhtin? Classificação dos gêneros discursivos. Gênero discursivo seminário. Importância dos gêneros discursivos para as habilidades linguísticas. Proposta 2. Primeiro, considerar, a partir das dicas das aulas, sugestões de sequência didática e avaliação do seminário. Segundo, a organização das atividades será no dia do planejamento da disciplina. Temas para discussão. O que são gêneros discursivos à luz de Bakhtin? São tipos de textos que têm características próprias, como o objetivo, estrutura e a linguagem, e surgem nas interações sociais e nos relacionamentos com o mundo e com os outros, expressando nossas ideias, sentimentos e intenções. Classificação dos gêneros discursivos. Segundo o autor, são primários e secundários. Os primários estão relacionados à oralidade e são informais, por exemplo, as conversas. Os secundários são constituídos a partir dos gêneros primários e abrangem discursos acadêmicos e uma comunicação mais estruturada, exigindo assim um domínio maior da língua, como artigos científicos, discursos políticos. Gênero discursivo seminário. O seminário é um gênero predominantemente oral em que a informação é transmitida através da fala, no caso dos surdos, dos sinais, e tem como propósito principal apresentar e aprofundar um tema específico diante de um público. A partir de uma pesquisa prévia, o autor organiza as informações de forma original, incentivando a discussão e a reflexão. Os elementos básicos que compõem o seminário. 1. Introdução. A apresentação do tema, dos objetivos e dos participantes. 2. Desenvolvimento. Exposição do conteúdo de forma clara, organizada, utilizando exemplos, dados e argumentos para sustentar as ideias. 3. Conclusão. Síntese dos principais pontos abordados. 4. Referências. Indicação das fontes consultadas para a elaboração do trabalho. Importância dos gêneros discursivos para as habilidades linguísticas. Ao estudar os gêneros discursivos, 1.
Compreendemos que a linguagem não é estática, mas sim dinâmica e adaptável a diferentes contextos. Isso nos permite analisar como a língua é utilizada para construir significados, influenciar pessoas e construir identidades. 2. Identificamos as características de diferentes gêneros, sendo capazes de ler e interpretar textos de forma mais eficiente, compreendendo as intenções do autor. Da mesma forma, ao produzir textos em diferentes gêneros, desenvolvemos a capacidade de escrever de forma nítida, coesa e eficaz. 3. Ampliamos o nosso repertório lexical, digo, vocabulário, uma vez que cada gênero discursivo possui um vocabulário específico, assim como utilizamos as palavras adequadas em cada situação. 4. Desenvolvemos o pensamento crítico, ao analisar os gêneros discursivos, pois nos é permitido contestar as informações, verificar a intenção do autor e construir nossas próprias opiniões em relação ao tema estudado. Dicas para as aulas. Tópico 1. Faça um planejamento colaborativo. 1. Sempre que viável, planeje sua aula junto com o professor tradutor e intérprete de Libras. 2. Informe os objetivos de sua aula ao intérprete de Libras. 3. Identifique fontes de pesquisa para que o TIOS possa pesquisar os sinais específicos. 4. Sugira aos TIOS que leiam sobre o conteúdo curricular em questão. 5. Troque ideias com TIOS sobre estratégias visuais que complementem as informações. 6. Faça o uso de textos multimodal. Tópico 2. Glossário ilustrativo. 1. Sempre que iniciar um assunto, apresente um glossário ilustrado com imagens do conteúdo para servir de base para a escolha e criação dos sinais pelos estudantes surdos e TIOS. Por exemplo, insira palavras-chave que são importantes de serem conhecidas, assim como os seus significados e exemplos, pois essa estratégia facilita a interpretação do nosso colega intérprete e a compreensão do conteúdo pelos estudantes surdos. 2. O glossário é uma ferramenta que auxilia docentes de todas as áreas, assim como pode ser elaborado para qualquer conteúdo. E a partir dele, o professor consegue trabalhar os sentidos dos vocábulos, sinais e imagens de maneira contextualizada, respeitando e explorando a gramática da língua portuguesa. 3. Se possível, sugira que o glossário seja sinalizado em vídeo, pois, no caso dos estudantes surdos, a modalidade da língua é visoespacial, isto é, captada pela visão e transmitida pelas mãos. Não se preocupe, essa sinalização e gravação é feita pelo TIOS e estudantes surdos. A você, professor, cabe apenas a organização dos termos-chaves, significado, conceito e exemplos. Tópico 3. Sistematização das informações. Usufrua da linguagem multimodal para organizar as informações e conceitos do conteúdo programático, ou seja, textos que se utilizam também de outros recursos, como imagens, por exemplo, para complementar informações ou reforçá-las ao longo do texto. Tópico 4. Recapitulação do conteúdo. 1.
Inicie sua aula sempre que possível, recapitulando o conteúdo passado, articulando com as informações novas. 2. Mostre a funcionalidade desse conteúdo, isto é, em que situação diária ele se faz presente e necessário. Sugestão didática. Passo 1. Apresentação da situação. Recomendação. Para esse passo, recomendo uma aula. Passo 2. Trabalho minucioso. Recomendação. Para esse passo, recomendo 3 aulas, sendo: primeira aula para pesquisa na internet sobre o tema. Escolha a organização e sistematização das informações pertinentes ao tema. Segunda aula. Escolha da ferramenta de apresentação, Canva ou outros, e escolha recursos visuais. Terceira aula. Produzir os slides da apresentação. Passo 3. Simulação. Recomendação. Para esse passo, recomendo uma aula. Passo 4. Produção final. Recomendação. Para esse passo, recomendo uma aula a depender da turma. Sugestão de avaliação de seminário. Primeiro, observe as habilidades discursivas dos estudantes e como eles usaram a língua de forma consciente e intencional. 2. As narrativas dos estudantes devem ser nosso foco de análise. 3. Realize uma autoavaliação, pontuando acerca das fragilidades e consistências na apresentação. 1. Cumpriu as etapas do seminário? 2. Houve nitidez na exposição? 3. Os expositores dominavam o assunto? 4. Os materiais complementares foram bem aproveitados? 5. A postura e linguagem dos expositores estavam adequadas? Parabéns! Você fez um ótimo trabalho.